Olá, o programa Toque de Vida Debate está começando. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor André Cardoso, capelão universitário da UBRA. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter a sua companhia. Se você gosta do Toque de Vida Debate, eu lhe convido também a se conectar conosco nas redes sociais. O endereço é @ubrapastoral. Ali publicamos conteúdos cristãos, reflexões, compartilhamos momentos de oração e de música. Você também pode enviar mensagens, pedido de oração e dar sugestões sobre temas que gostaria que fossem abordados aqui no debate. Muito se fala em deixar um mundo melhor para os filhos, não é mesmo? Mas não seria importante também deixar filhos melhores para o mundo? Hoje vamos conversar sobre como preparar filhos melhores para o mundo. E quem vai nos ajudar nesta reflexão é a doutora Miriam Flor Parque. Ela é médica pediatra há 29 anos e especialista em hematologia pediátrica. É pesquisadora e doutora pela USP, é médica assistente do Hospital das Clínicas em São Paulo e é também educadora parental pela PDA, Positive Discipline Association. Escritora e palestrante. Não sei se eu pronunciei certo essa sigla, ela que vai dizer. É casada com o Marcelo, mãe da Viviane e da Marina, é luterana, membro e líder na congregação Ebenezer em São Paulo. E está conosco hoje para nos ajudar a pensar sobre a criação de filhos. Seja bem-vinda, doutora Miriam, ao Toque de Vida Debate. É um prazer recebê-la para essa conversa sobre esse tema tão importante que é a criação de filhos e o desafio que isso traz. Obrigada, pastor André. Olá a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e falar de um tema que, para mim, é muito caro, muito especial. Doutora Miriam, eu tenho certeza que algumas pessoas já a conhecem, mas para quem não conhece, você quiser acrescentar algo sobre a forma como eu lhe apresentei, por favor, fique muito à vontade. Olha, isso que a gente coloca é um currículo, né? Mas o que eu sou? Eu sou uma mãe buscando uma forma melhor de ajudar minhas filhas a crescerem, a se desenvolverem. Então, nós pais, hoje em dia, nós temos tanta informação disponível e a minha busca por informações melhores e por um jeito melhor de lidar com minhas filhas foi o que me levou à educação parental. Como você disse, eu fiz uma formação em disciplina positiva pela Positive Discipline Association e agora estou ainda fazendo um outro curso de pós-graduação e é para realmente, agora, além de ajudar minhas filhas, eu quero ajudar outros pais também na internet, escrevi um livro, então estamos aí para ajudar a ter uma sociedade melhor, que eu acho que é na educação dos filhos que a gente consegue modificar, né, muitas coisas que acontecem aqui. Muito legal. Doutora Miriam, eu começo perguntando se hoje, com os desafios que nós temos, está mais difícil criar e educar filhos do que as gerações anteriores dos nossos pais e avós. Pois é interessante essa pergunta, né? Eu vou dizer que eu não sei se é mais difícil, porque eu estou aqui agora, né? E para mim é difícil. Minha mãe, não sei se saberia dizer se na época dela foi muito difícil. O que a gente tem de diferente, né? A sociedade muda, né? A sociedade mudou nos últimos anos com uma velocidade muito rápida, né? A gente tem hoje uma quantidade muito grande de informações, né? Por causa da tecnologia, por causa da internet. Mas nos últimos 100 anos, por causa da Revolução Industrial, do consumismo, do capitalismo, a gente tem uns padrões, assim, uns costumes, né, de um ideal de consumo, de juventude, de beleza. Então, tudo isso influencia como a gente vai se relacionar e como a gente vai cuidar dos nossos filhos também. A história das famílias mudou também, né, nos últimos anos. Na Idade Média, as pessoas pertenciam ao pai. O pai era proprietário de todo mundo, da mulher, dos filhos, dos animais, dos empregados, das terras. Era tudo propriedade daquela pessoa. Depois, mais próximo do século XVIII, os casamentos, os relacionamentos, eles tinham já uma conotação mais afetiva. As pessoas se uniam por causa de uma questão afetiva, então era diferente. E hoje em dia a gente vê com os divórcios e com vários tipos de famílias que a gente tem famílias bem diversas.
Então, tudo isso influencia como a gente vive, como os nossos filhos vão viver, estão vivendo, né, e como a gente vai ser daqui para o futuro. A rapidez das transformações, o que acontece? A gente tem várias gerações diferentes, né, vivendo no mesmo cenário, no mesmo momento do tempo, de espaço. Então, os avós, onde tudo era mais difícil, mais diferente, mais lento, não tinha internet, eles estão convivendo com netos da geração alfa, que são os nascidos a partir de 2010, que são os nativos digitais, de verdade, né? Aqueles que não conhecem o mundo sem a internet. Poxa, isso influencia muito a nossa vida, né? E a internet em si, a gente acho que vai falar um pouco mais dela depois, ela não é de todo prejudicial, obviamente, mas tem todas as suas particularidades. E com os direitos humanos, com as leis, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria ONU, através da Unicef, que é a Organização para a Infância, né? Ela já tem, assim, convenções dos direitos das crianças, coisa que não existia 100 anos atrás. A infância as crianças eram os adultos pequenos, não tinha um conceito de infância como é hoje. Então, a gente precisa ter políticas públicas para a infância, precisa ter as leis mesmo, né? E a infância é vista de um jeito diferente. E a parentalidade, ou seja, criar os filhos, é uma função, até está escrito isso na convenção da Unicef, é uma função dos pais, é atributo dos pais, mas também é uma responsabilidade de todos nós, porque todos nós convivemos com as crianças, né? As crianças fazem parte da sociedade. Né? E a gente vê, hoje em dia, isso está muito evidente na mídia, a violência contra as crianças e os adolescentes, e isso impacta a sua vida, a sua adultice. Né? Quando eles forem adultos, a gente sabe que isso pode refletir de uma maneira muito negativa, que são as experiências adversas na infância. Então, tem que cuidar das crianças, tem que olhar para a infância. Então, é uma função de todos nós fazer isso. Então, acho que é isso que é diferente, assim, hoje em dia tem muito mais informação, muito mais controle sobre a infância, por outro lado, tem uma violência muito evidente, mas a gente também tem aí instrumentos para lidar com isso. Então, vamos caminhar para ajudar a infância a ser um período melhor e para a gente ter uma sociedade melhor. Me parece, eu não sei se você vai concordar com isso, mas me parece que o cuidado e a direção, o direcionamento para o cuidado com os filhos, com as crianças, já começa com a motivação dos casais para terem filhos. Vou dar um exemplo. Os meus avós e bisavós, eles tiveram filhos por motivos muito diferentes do que a minha geração. De forma geral, aqui no sul do país, especialmente nas famílias do interior, os casais tinham filhos para mão de obra, né? Para trabalhar na fazenda ou nas terras que a família possuía, porque a mão de obra era muito escassa. Então as pessoas tinham filhos e os filhos já nasciam destinados a ir trabalhar na propriedade da família, né? E hoje isso mudou, porque devido a todas as mudanças que aconteceram, especialmente tecnológicas no campo, né, teve um êxodo rural muito grande na década de 80, 90, né, e antes disso já. E parece que agora os casais não precisam mais ter filhos para mão de obra. Então a motivação para ter filho também mudou. Na sua avaliação, isso também influencia na forma como os pais lidam com esses filhos hoje? Porque talvez os filhos se tornaram muito mais projetos narcísicos, né? Quer dizer, a completude de um amor, e meu avô e minha avó não pensavam nada disso, né? Então os filhos foram criados de outra forma. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Eu acho que você colocou algumas coisas bem importantes. Parece que algumas famílias têm esse projeto. Meu filho é um projeto de vida. Diz que na vida você tem que escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore, né? Então, acho que árvore eu plantei na escola, acabei de escrever um livro, então filho já tive, minha vida já está completa. Posso morrer, acabou. Exatamente. Mas, realmente, antigamente as crianças entravam no bolo ali de sobrevivência da família, né? Mas a gente sabe que não é só isso, né? Mas, hoje em dia, as famílias estão menores por causa da urbanização, realmente. No Brasil, se não me engano, é 1,9 crianças por casal, por mulher em idade reprodutiva, não sei bem exatamente o número, não sei esse último censo,
mas talvez, eu acho que isso influencia sim a motivação, mas não sempre é essa coisa narcísica, né? Mas a gente reflete mais, inclusive tem casais que falam que não vão ter filhos por razões ecológicas. Tem gente, eu já ouvi, que falou assim, eu não vou ter filhos porque já tem muita gente nesse planeta. Uhum. Mas não necessariamente também vai adotar alguém e tal, e também não é obrigado a adotar alguém, nem é isso que eu estou dizendo, mas modifica assim, quando os filhos vinham assim meio que automaticamente, simplesmente pelo fato de estarem nascendo, não tinham os métodos contraceptivos, né, há muitos anos atrás, isso é coisa do século passado, então as mulheres engravidavam, minha bisavó engravidou 18 vezes, só que ela teve várias perdas, então sobreviveram poucos filhos, então também era um sofrimento muito grande, né, mas com certeza a motivação é diferente sim, até porque esse ideal de consumo, para eu poder dar tudo para o meu filho, é melhor ter um filho só, para a gente poder viajar para Disney, para ele ter um iPhone, eu já vi colegas falando isso. Mas não deveria ser essa motivação, né? Não deveria ser esse o ponto principal, deveria ser o ponto de você ter uma família, relacionamentos saudáveis e ter se completar, né, com uma convivência mesmo dos filhos, que é transformadora, né, que é muito bom. É interessante porque, lhe ouvindo falar, eu fiquei pensando que, por exemplo, não estamos dizendo que era melhor ou pior, mas que é diferente, né? Porque quando você tinha uma criança lá, dentre aqueles 18 que você citou, que talvez já nasciam com objetivos pré-determinados para ajudar em casa, a dispensação do cuidado com essas crianças era de um jeito, né? Não necessariamente melhor ou pior, mas era de um jeito, né? E quando agora as famílias têm em média um filho e aquele filho é a completude do amor e da felicidade, logo o campo de força que vai proteger aquela criança, ele também vai ser diferente. Os pais vão ter um olhar diferente para esse filho. E certamente isso influencia em tantos comportamentos que a gente vê por aí, especialmente emocional, né? As crianças, às vezes, com um desequilíbrio emocional, não sabendo lidar com frustração, porque quando eu tenho 17 irmãos, talvez a frustração acontece todos os dias, né? Eles pegam meus brinquedos, eles me empurram, eles cortam a minha frente, enfim, das diversas situações do dia a dia. A mãe tem que dar colo para 16, né, ou 17. Mas quando eu sou o único, a frustração parece que ela é mais escassa. E, de certa forma, isso influencia também nas emoções das crianças. Na sua avaliação, como hoje a gente pode ver e caminhar para uma direção de termos pessoas e crianças emocionalmente saudáveis? Eu acho que hoje em dia tem muito mais informação para a gente criar filhos emocionalmente mais saudáveis. Não necessariamente ter muitos irmãos, né, era uma coisa boa para as emoções das crianças. Antigamente, as crianças apanhavam mais, as crianças eram silenciadas, né, tipo, engole o choro. Tem muita gente que fala, meu pai olhava assim, eu já sabia que eu tinha que ficar quieto. Então, isso é um anulamento das emoções, né, uma anulação, não é anulamento que fala. E o choro, a raiva, então, se você reprime muito a sua raiva, você depois fica com problemas emocionais mais tarde. Então, muitos adultos hoje sofrem por causa desse silenciamento, desse apagamento quase, sabe, das emoções que aconteciam nas infâncias anteriores. Hoje em dia, os pais perderam um pouco a mão, eu acho. O que aconteceu? A gente foi tão reprimido e a gente acaba sendo muito permissivo, a gente acaba deixando fazer tudo, a gente compra tudo, ou a gente está sem tempo, né, porque a gente trabalha fora, os homens e as mulheres, todas as pessoas trabalham, se ocupam muito, e os filhos ganham presentes, os filhos ganham compensações, e às vezes não tem o tempo de qualidade que eles precisariam. Então, são várias coisas que podem influenciar o comportamento hoje, mas eu não sei se as crianças estão melhores ou piores. Fazendo o diagnóstico pelos adultos, eu acho que ninguém está bem. Na minha opinião, ninguém está bem. E a gente pode ajudar os filhos a terem um desfecho um pouco melhor. Porque quando a gente lida com as emoções de uma forma melhor, a gente permite as emoções das crianças, porque a gente já sabe hoje em dia que o cérebro das crianças, ele é imaturo ainda.
a parte que nós mamíferos temos, né, que é o córtex pré-frontal, que é a parte que está aqui na frente do nosso cérebro, ele é a parte mais cognitiva, mais racional, ele é o controle dos impulsos. Então, emoções todos nós temos, raiva todo mundo tem, todo mundo fica triste, todo mundo fica alegre, todo mundo tem nojo, são as reações, as emoções básicas. Mas o que eu vou fazer com isso é que os meus pais vão me ajudar a aprender. Então, hoje em dia, o bebê pequeno, ele chora, mas ele não chora só porque ele está com fome ou com sono, ele chora porque chora, né? E se eu reprimo aquilo, aí é complicado. Hoje em dia se sabe do apego, que a gente precisa do corpo da mãe ou de um adulto para regular as emoções, porque a criança pequena tem as emoções à flor da pele, é literalmente isso, né? E eles não têm a linguagem que a gente tem ainda, eles não sabem nomear as emoções, eles não sabem o significado, e às vezes a gente não sabe ensinar isso. Exatamente. E uma outra importante questão que eu vou pedir para você responder no próximo bloco é sobre como preparar os filhos para terem uma sexualidade saudável. Então não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta com o Toque de Vida Debate, hoje recebendo a ilustre presença da médica doutora Miriam, que está conversando com a gente sobre a criação de filhos, educação de filhos e aspectos importantes desse desafio que é ser pai, mãe e educador. Doutora Miriam, no final do primeiro bloco, eu trouxe uma questão que é sobre a sexualidade, como que pais e mães e educadores podem ajudar a seus filhos, suas crianças, a desenvolverem uma sexualidade saudável hoje, nesse tempo que a sexualidade parece que está em quase tudo, né? Não só na internet, no marketing, nas propagandas, a sexualidade está por aí, né? Como que a gente faz hoje? Que dicas você tem pra gente? A sexualidade é uma parte muito importante da nossa vida, né? Faz parte da nossa identidade, né? Ela é uma parte, ela está naquela parte das necessidades fisiológicas, né? Onde está o sono, a fome, a sede, a vontade de fazer xixi, fazer cocô. Então, isso é a nossa sexualidade. E as crianças já têm tudo ali, o chip, eu digo que é um chip, já nasceu daquele jeito. Mas nós adultos, nós temos muita dificuldade de lidar com a sexualidade, né? A gente não sabe falar sobre isso, a gente não sabe, enfim, agir de uma forma saudável e boa, né? Só que a gente quer ajudar nossos filhos a serem melhores, e como a gente pode fazer isso? Então, começando da criança pequena, muito importante falar do corpo. Meu corpo é bonito, meu corpo é forte, meu corpo é saudável, sabe? E não fazer piada com o corpo, não fazer piada com as partes íntimas. As partes íntimas são super importantes. São muito importantes, a gente precisa cuidar muito bem delas. Então, a criança muito pequena a gente pode fazer, a gente não vai para dar apelido para as partes íntimas, né? Pode falar o nome certo da parte íntima, né? Então, a vulva, o pipi, o pênis, como queira falar, né? Não precisa ter vergonha de falar. A gente parece que tem vergonha de falar a gente não tem vergonha de falar do nariz, do dedo, do umbigo, né? Porque tem vergonha de falar de outras partes, né? A criança precisa aprender que o seu corpo é isso, é bonito, é forte, né? E a gente precisa ensinar os filhos sobre a privacidade, sobre o respeito, né? Ninguém pode tocar nas minhas partes íntimas, só a mamãe e o papai que vão dar banho, vão limpar, o pediatra quando vai examinar, ninguém pode mexer, e muito menos se você estiver sozinho. Então a gente precisa proteger as crianças do abuso sexual, a gente precisa proteger as crianças do abuso sexual, que é uma tristeza no nosso mundo e no nosso país, onde muitas crianças são abusadas ainda hoje em dia. E a gente vê cada dia cenas horrorosas, né? E a gente não vai ensinar os nossos filhos a fazer sexo, né? Ninguém aprende a fazer sexo, né? Mas o que eles podem aprender sobre a privacidade, sobre a intimidade, sobre as relações? Então, o jeito que eu falo com meu marido, que eu lido com meu marido, que eu converso com as outras pessoas, ele vai ver ali respeito, amor, afeto, jeito de falar, né?
A gente tem que aproveitar também as oportunidades, quando os assuntos vêm à tona. A criança é muito curiosa, a gente precisa explicar o que é. Se perguntou, tem que explicar, meu amigo, vai que é sua, você tem que explicar, né? Como é que nascem os bebês? Tem muita informação na internet, como a gente pode falar de várias maneiras, tem livros sobre isso, né? E depois, quando entra a adolescência, eles já estão sabendo, porque eles já viram cenas, eles já ouviram, eles vão ver a TV, ele tem a Netflix, ele tem um celular na mão dele, que você que deu para ele, aquele celular bonitão lá. Então, ele já sabe, e a gente tem que saber conversar. Por mais que a gente fique muito, né, envergonhado, ou não saiba explicar, a gente às vezes não é que não sabe, a gente não quer explicar, a gente tem as nossas dúvidas e ainda não sanou nossas dúvidas, né? E dá uma informação assertiva, né, informativa, né, a gente deixar o nosso preconceito do lado e falar. E outra coisa que você diz que é muito importante é realmente a hipersexualização das crianças, né? A mídia, a TV, eu acho que hoje tem coisas que estão mais, né, evidentes e piores, mas tem muita música que não é apropriada para criança, tem ambientes que não são apropriados. Então, a gente tem que saber isso como pai e olhar como pai e mãe, né? E saber sobre o que vai falar, mas principalmente aproveitar as oportunidades, sabe? E ensinar sobre a intimidade, sobre a privacidade, sobre o respeito, e sobre a importância do seu corpo, que ele é bonito, que ele é bom, sabe? Que Deus fez assim, bem bonito. Deus fez tudo, né? Deus não fez só o meu braço, minha mão, né? Pai Abraão, é lógico, na igreja a gente não precisa cantar assim, né? Mas as partes íntimas, elas têm um lugar importante na vida da criança, ela precisa aprender sobre isso. Então, acho que é isso. Aprender a se proteger e respeitar os outros, né? Os meninos precisam respeitar as meninas, porque a violência contra a mulher é uma outra tristeza muito grande da nossa sociedade. Então, não precisa incentivar uma masculinidade tóxica para os homens. Isso até sufoca alguns homens, sabe? Essa necessidade da performance e tudo. Então, não precisa disso. Todo mundo pode ter relacionamentos saudáveis num nível, assim, legal, aceitável, né? Sem violência, sem impor nada e sem hipersexualização, né? As crianças podem aprender isso. Muito, muito boa a sua fala, muito esclarecedora. Enquanto você falava, eu fiquei lembrando de um texto bíblico, né? Que inclusive o cristianismo, a igreja, tem um papel importante aí nesse cuidado e na proteção das crianças, especialmente no ensino, né? E você falou brilhantemente sobre a criação, né? Como Deus criou a gente, e Deus nunca selecionou nenhuma parte do corpo dizendo que era melhor ou pior. E eu lembrei de um texto bíblico que é do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre um corpo e muitas partes, dizendo que na igreja as pessoas são assim, a gente tem muitos dons, né? E não existe um dom melhor que o outro, mas ele usa a analogia de um corpo, e ele diz, olha, o pé não é mais importante que o nariz não é mais importante que os olhos, todos são importantes no seu papel. E eu penso que dá para ensinar as crianças a partir dessa perspectiva de que o corpo todo é importante. Sim. E que a gente precisa olhar para ele como algo santificado. E sobre a sexualidade das crianças, há hoje um grande perigo, eu vou dizer assim, é um perigo, que é a internet, que é um espaço virtual maravilhoso, de muitas trocas, de muitas aprendizagens, né? Inclusive hoje nós estamos tendo a possibilidade de conversar por meio da internet, isso é maravilhoso. Mas ela também é um perigo para adolescentes e crianças. E eu tenho uma pergunta aqui anotada para lhe fazer, que é a internet e o uso das telas. Como lidar com essa questão e as orientações mais importantes para educadores, pais e mães? Bom, a internet, ela faz parte da nossa vida, né? A gente usa para trabalhar, para se comunicar, para informação, para entretenimento. A gente economiza tempo, recurso financeiro com a internet, né? A gente tem possibilidades de trabalho, de estudar, a gente faz cursos online. Como você disse, a gente está conversando aqui, né? A internet e as tecnologias, elas podem ajudar pessoas com deficiência a se comunicar melhor, a poder ter oportunidade de trabalho e tudo mais. Mas tem perigos mesmo. Então, em relação às crianças,
coisas que eu chamaria atenção são compartilhamento de dados e informações, né? Conteúdo violento, né? Conteúdo inapropriado, acesso à pornografia. É muito triste, a gente já vê crianças de 8, 9 anos que têm acesso a vídeo pornográfico, a criança não precisa ver isso, a criança não está preparada para ver um ato sexual, tá? E outras informações, como se suicidar, por exemplo, se você quiser, você acha na internet como você pode fazer. Então, se a pessoa está em depressão, ela pode procurar isso não é bom. Favorece os vícios, então o vício de telas, ou então conteúdo de redes sociais, né, aquela tela rodando assim, né, é um vício aquilo vai enchendo a gente de dopamina, porque a gente fica bom, fica feliz em ver aquilo. O nosso cérebro, ele gosta muito de imagens, né, e a gente perde tempo com isso, e se afasta as crianças das relações humanas, porque nós somos seres relacionais, a gente precisa se relacionar com pessoas de verdade, e também a gente se afasta da natureza, se afasta do real sentido. Além do que é uma fonte de fake news terrível, né? Mas então o que fazer? Então vamos lá. Controlar o tempo de uso, não tem jeito. A Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo, recomenda que antes dos 2 anos de idade, as crianças não deveriam ter nenhum contato com telas ou videogames. Vou só falar, depois comento. Dos 2 aos 5 até 1 hora por dia, dos 6 aos 10 anos entre 1 e 2 horas por dia, e os adolescentes entre 2 e 3 horas por dia. Então a gente tem que dividir o tempo, mas a gente precisa ensinar aos filhos. O que acontece é que às vezes a tela vira babá da criança. Minhas filhas eram pequenas, não tinha celular, não tinha internet. Elas falam que elas são iPad Kids, porque com 9, 10 anos a gente comprou meu marido ganhou um iPad, então elas podiam ver um pouco. Mas hoje em dia crianças pequenas têm, então eu sei que é um entretenimento às vezes, não vou dizer que é proibido, mas a gente tem que cuidar muito, principalmente na adolescência. E aí a gente pode controlar os conteúdos, então tem diversos aplicativos que controlam, além de conteúdo, o Google mesmo tem filtros e também tempo de tela, então uma hora o negócio desliga. Local e horário, criar regras para uso. Então, na sua casa, você pode estabelecer uma regra que na hora do almoço, na hora do jantar, que está a família ali, né? Quem tem o privilégio de poder jantar ou almoçar com a família, o celular fica lá na sala, lá no quarto. Não pode olhar na hora da refeição. Aqui em casa a gente conseguiu fazer isso. Pelo menos uma vitória. E hora de desligar, né? Antes de dormir, por causa do estímulo que a gente recebe. É difícil dormir depois de ficar horas no celular. As redes sociais, eu posso lembrar aos pais que você ter um perfil no Facebook, no Instagram e no TikTok também é para crianças maiores de 13 anos. Então, eu sei que tem crianças que têm perfil antes dos 13 e, teoricamente, não é para isso, né? Tem o Messenger Kids, tem o YouTube Kids e parece que a Meta também quer fazer um perfil de Instagram para crianças pequenas, que vamos ver como é que vai ser, mas tem a ver com a lei de proteção de dados e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que, antes de tudo, e principalmente, conversar com os filhos, né, sobre os conteúdos, sobre o que vê, sobre o que eles estão vendo, perguntar o que vocês estão vendo, e não assim no sentido de, mas você não pode ver isso, então se interessa, pergunta, leva a reflexão, principalmente os adolescentes, né, usar isso que eles estão vendo como oportunidades de conversa, né, de orientação, porque aí sim eles vão ter confiança na gente, porque se a gente só proíbe tudo, aliás, para tudo na vida, né, se a gente só proíbe os filhos, eles não vão ter poder de decisão, eles não vão saber tomar decisões quando eles estiverem sozinhos, e eles vão ficar, assim, sem conseguir chegar para a gente quando eles têm algum problema, quando eles fizeram uma coisa errada. Se a gente só fica bravo, só briga, ou só pune, ou só, né, fala, isso está errado, eles vão ficar com maior dificuldade de trazer para a gente os problemas e dizer quando eles têm algum problema, ou algum amigo, aconteceu alguma coisa com um amigo, eles vão ficar com medo, com vergonha, medo de levar bronca. Perfeito. Então, a gente tem que estar as portas abertas. Perfeito, doutora Mira. A gente tem mais 2 minutos e eu queria encerrar com uma pergunta que eu penso que é bem importante. Você, além de médica, é uma mãe e uma mãe cristã. De que forma acreditar em Deus fez diferença na sua educação dos filhos e pode talvez fazer diferença na vida de quem está nos assistindo?
Olha, ter filhos, eu acho que é um presente tão lindo que Deus nos deu, né? Porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança, Ele nos criou para o seu louvor. A gente tem essa missão linda de ensinar tudo para os nossos filhos, levá-los à igreja, ensinar as histórias bíblicas, ensiná-los a orar por eles, né? Então a gente tem esse papel, a gente tem que ensinar, a gente tem que falar do amor de Jesus para que eles sejam o sal da terra no sentido de não ficar dentro do saleiro, né? Porque o sal pode perder o sabor e ser lançado fora, e vai ter que ser lançado fora, mas o sal às vezes fica dentro do saleiro ali. Então eles vão para o mundo, essa geração ela está no mundo, e eles têm que ser um testemunho vivo de Jesus no mundo. Então eu acho que isso é o mais importante, a gente conseguir ajudar os nossos filhos a terem amor por Jesus, amor a Deus, né, e amar o próximo também, né, e conseguir conversar com as pessoas, porque as pessoas hoje em dia estão por aí falando de tudo, e eles têm acesso a tudo, e a gente tem que ser testemunho de Jesus, não no sentido do desespero, de querer catequizar todo mundo, mas através do nosso testemunho a gente vai conseguir mostrar que Deus é bom, que Deus é amor e que vale muito a pena. Doutora Miriam, muito obrigado por estar conosco hoje, por compartilhar seu conhecimento, por dedicar o seu tempo para estar aqui no debate e especialmente por testemunhar a sua fé. Tenho certeza que para quem está nos assistindo hoje, o nosso debate de hoje foi maravilhoso. Eu desejo que Deus seja uma bênção na sua vida e faça de você uma bênção também por onde você andar. E se quiser entrar em contato com a gente, mandar uma pergunta, a gente encaminha para a doutora Miriam, é só nos seguir no @ubrapastoral nas principais mídias sociais. Um grande abraço, até o próximo.